Este é o último vídeo deste projeto chamado Datas Históricas, da área de Ciências Humanas aqui do CEI José Libânio Filho, no qual o objetivo é trazer alguns aspectos históricos dessas três datas históricas do mês de abril, do dia 19, que é o dia do Índio, dia 21, que é o dia de Tiradentes, e o dia 22, o dia da chegada dos portugueses aqui, onde hoje é o Brasil, ou o dia do descobrimento, como é mais conhecido. Bem, a área de Ciências Humanas, embora tenha eu aqui como porta-voz no momento, ela é formada também pelas professoras Dionísia, Nathalie, Viviane e Richelle. Nesse último vídeo, então, a gente vai falar sobre o descobrimento do Brasil, vai abordar essa questão se foi por acaso, se foi intencional, e depois dessa rápida resenha que eu pretendo fazer aqui, como de costume, nós vamos deixar alguns vídeos no final para vocês aprofundarem mais esse assunto, caso se interessem. Em 1498, o navegador Vasco da Gama, navegador português, estava em seu trajeto para as Índias, tentando contornar o continente africano, e nesta embarcação tinha um escrivão chamado Álvares Velho, que anotou em seu diário de bordo que os marinheiros da tripulação haviam avistado aves voando na direção contrária à costa da África, como se estivessem indo para a Terra, ele escreveu. Muitos historiadores acham essa informação muito valiosa, pois a partir dela é possível a gente deduzir que o Vasco da Gama, ao ver as aves indo para a Terra, naquela direção, né, como se estivessem indo para a Terra, tenha deduzido que ali tinha, ou tenha tido a certeza que ali tinha terra. Até porque os portugueses já tinham uma vasta experiência em navegação, já dominavam a arte da navegação há mais de um século e haviam acumulado, ao longo desses anos, indícios de que ali existiam terras ainda desconhecidas pelos europeus. O Vasco da Gama continuou a sua viagem para as Índias, que era o seu objetivo, conseguiu contornar o continente africano e retornou a Portugal com as suas embarcações lotadas de especiarias e que, devido a esse novo trajeto pelo mar, deu a Portugal um lucro de 6.000%. O rei de Portugal, Dom Manuel, resultante com o sucesso, organizou, já para o ano seguinte, em 1500, uma nova expedição para as Índias. Essa expedição foi a maior e mais cara já organizada por Portugal. Ela contava com 14 embarcações, muito maior do que as expedições anteriores, que geralmente contavam com 3 embarcações. E contou, inclusive, com o investimento de pessoas de fora de Portugal, também interessados, obviamente, nos lucros das especiarias que viriam da Índia. Essa expedição, como você já deve ter adivinhado, foi dada ao comando de Pedro Álvares Cabral. Vamos pensar um pouco, então. Né? Foi essa expedição que chegou ao Brasil, ou por acidente, ou de forma intencional. Mas vamos raciocinar. Uma esquadra, a mais cara já financiada por Portugal, com 14 navios, né? 14 embarcações, sobre a responsabilidade de um capitão experiente. Esse capitão dificilmente se perderia ou desviaria da rota, né, sem um planejamento anterior, sem uma intenção anterior. Como havia sido a primeira vez que aquele trajeto até as Índias tinha sido feito, né, com êxito, o Vasco da Gama, que foi o capitão que conseguiu a façanha, conversou com o Pedro Álvares Cabral nos meses que antecederam a expedição de Cabral, né, que partiu no dia 9 de março de 1500. Então, não é difícil da gente deduzir que já existia, sim, uma certeza de que havia terras ali e que isso foi programado como uma escala nessa expedição de Cabral, que tinha como objetivo as Índias, mas que, já que ia passar ali por perto, né, poderia dar uma desviada e realmente, até um certo ponto, verificar
a existência de terras, o que acabou acontecendo de fato. A Esquadra de Cabral, então, chega às terras onde hoje é o Brasil, mais especificamente onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, e fica ancorado num lugar onde hoje chama-se Baía Cabralha. Ali, durante 10 dias, eles travam contatos amistosos com os habitantes locais, né, os tupiniquins, e trocam presentes, rezam as 2 missas na presença dos índios e erguem a famosa cruz de madeira, que tinha quase 7 metros de altura, como uma forma de marcar o território, marcar a posse em nome da coroa portuguesa. 10 dias depois, portanto, no dia 2 de maio de 1500, a esquadra segue para as Índias, que era o seu objetivo principal, e manda de volta a Portugal uma das embarcações com toras de pau-brasil, com macacos, papagaios, com um índio e com as cartas de caminho anunciando o que ele chamou de achamento. Então, talvez por isso tenha passado para a história, já que a história que nós recebemos sempre tem uma visão europeia, né, do descobrimento, como descobrimento. Infelizmente, o que se segue a isso, nós sabemos, de uma forma geral, é a exploração econômica do território e massacre dos habitantes locais, dos índios. Seja pelas doenças que foram trazidas para cá, que eram desconhecidas na América, e, portanto, os índios não tinham imunidade a elas, seja pela tentativa e escravização dos índios, e também pela tentativa de impor a essas pessoas uma nova forma de cultura muito diferente da sua, que nós sabemos é praticamente impossível. Vou deixar, então, aqui alguns vídeos de canais interessantes, que têm fontes confiáveis, para que vocês aprofundem o tema, para quem se interessar. É um tema muito interessante, realmente, e espero vê-los brevemente em um novo projeto. Boa aprendizagem.